Estenda a tua mão cá. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor, a Deus, por esta manhã, Pai, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos adorando ao Senhor, de estarmos, ó Deus, entregando ao Senhor, ó Deus, aquilo que é de direito, aquilo que é devido, ó Pai, e aquilo que nós fazemos com contentamento no nosso coração, que é a adoração, Pai. Por isso agora, Deus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, sonde o nosso coração, que essa semente, ó Deus, que for, ó Deus, semeada nesta manhã, caia, ó Deus, num terreno fértil, ó Deus, e gere, ó Deus, frutos dignos de arrependimento, que brote em nós o desejo, ó Deus, de sair da letra, o desejo, ó Deus, de sair, ó Deus, das páginas, ó Deus, da Tua Palavra, e viver ela na íntegra, Senhor, ó Deus, e viver ela numa condição, Senhor, ó Deus, viva e eficaz, ó Deus, na nossa vida. Por isso, Pai, usa poderosamente o Teu Filho, Pai, que diante das Tuas mãos ele seja uma ferramenta poderosa, Deus, que aquilo que o Senhor ainda não revelou a ele, Senhor, no oculto, que o Senhor possa dar continuidade a esta revelação em cima deste altar. Pai, que diante da Tua presença, Deus, nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Feliz novamente por estar aqui com os irmãos. Essa igreja eu considero a minha segunda igreja. A primeira é da vila lá, né? Eu congrego lá no Brasil. A segunda é aqui. Eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, pelo pastor dela. Deixo meu abraço para ele que nos convidou. Eu agradeço a Deus aí, o Ministério Adoradoras do Reino. Deus abençoe pela confiança de nos dar essa oportunidade. Amigos que eu tenho nessa igreja, são muitos aí. O Ministério tremendo tem essa igreja aí. Tenho acompanhado pelo Facebook aí. Vocês tiveram uma semana aí de alinhamento aí, né? Eu estava com o Gideão, rapaz, está ficando complicado pregar lá, porque uma igreja alinhada, uma igreja bem alicerçada, de propósito, né, na palavra. Porque, queridos, é fácil, eu penso comigo, você ir numa igreja, fazer um movimento, trazer uma palavra lá, de avivamento, fazer um barulho, né? Até, como dizem aí, alguns aí, e ir embora, voltar para casa. Mas, graças a Deus, eu já saí dessa linha aí, né? Eu gosto assim de caminhar numa linha de mensagem de confronto, de propósito, que nos coloque mesmo num caminho de propósito, né? Não simplesmente vir ao culto, fazer um barulho, um movimento, ir embora. Isso vai cansando, isso vai esgotando a gente. E isso tem esgotado há alguns tempos atrás. A ponto de eu chegar, Senhor, não estou aguentando mais isso, Senhor. Tenho que ir na igreja para te adorar mesmo, na íntegra, né, de coração, servir. Não ir lá se apresentar. E muitas pessoas não entendem isso, porque gera um confronto, né, irmãos? Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Louvo mesmo que essa igreja caminha nessa pegada aí. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 30. Quando eu estava ali com o Mike ali, estava preocupado, queridos, achando que eu já tinha ministrado ela aqui. Porque eu também não tenho essa preocupação de repetir mensagens. Eu vou na revelação daquilo que Deus quer falar. Mas eu acho que eu não ministrei essa palavra aqui ainda. Obrigado pela água aí. Êxodo, capítulo 30. Versículo 34. Segundo livro da Bíblia aí, Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro. Eu queria que você repetisse comigo, por gentileza, esses 4 elementos que formam aqui um todo. Repita comigo: estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. Bem, poder sentar, por gentileza. Se você voltar um pouco aqui no começo do capítulo 30, eu não vou ministrar sobre altar, não é isso?
mas eu preciso falar um pouco do altar para nós chegarmos aqui nesses 4 elementos que Deus, veja bem, queridos, foi o próprio Senhor que instruiu Moisés. Versículo 34 diz que o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma essas especiarias aromáticas que produzem aroma. São 4, né? Estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. Foi Deus que trouxe esta instrução para que se fosse feito esse tipo de incenso. Mas aonde que era oferecido esse incenso? Está no capítulo 30, do versículo 1 a seguir. Por isso que eu quero falar um pouco sobre o altar primeiro, para daí nós chegarmos aqui no incenso. Então o tema dessa mensagem nessa manhã é os 4 elementos da adoração, né? O ministério que está aí realizando essa festa é Adoradoras do Rei. Então a mensagem, nós vamos caminhar por esse princípio, sobre adoração. Então o tema é os 4 elementos da adoração. No versículo 1 em diante, Deus instrui Arão para que seja feito um altar. O que é o altar propriamente dito? O que é o altar mesmo? Qual é a função do altar naquele templo lá? É um local de adoração, todo revestido de ouro. O altar era um lugar onde você se produzia o incenso. E está no versículo 1 em diante, você vai ver, outra hora que você for ler, como é que era esse altar. Diz ali que ele tinha, aqui fala côvados, né? Um côvado de largura e um côvado de comprimento, que dá mais ou menos aí 45 centímetros de largura e 45 centímetros de comprimento. É um quadrado. E 90 centímetros de altura. Esse era o formato do altar, todo revestido de ouro. Era algo especial, queridos. E na ponta dele, vamos supor que aqui fosse um altar, aqui havia uma argola, dos 2 lados. Uma argola aqui revestida de ouro, onde era colocada uma vara de madeira, de cetim. E os levitas carregavam no ombro. Não eram os bois que carregavam o altar, como Davi cometeu esse erro lá em Samuel, lá é outra mensagem, né? Carregando a arca sobre uma carroça e bois conduzindo ela. Não. Esse altar era colocado aqui uma vara nessas argolas e os levitas colocavam no ombro, aonde ficava com o ombro marcado carregando esse altar. Eu não vou falar sobre o altar, queridos, mas eu preciso fazer essa introdução do altar para você entender o incenso, tá? E nesse altar se produzia o incenso. O que era o incenso em si? O incenso era um resultado de um sacrifício, é uma fumaça que subia, era um sacrifício oferecido ao Senhor, significando, simbolizando adoração, simbolizando intercessão, cheiro agradável que sobe a Deus. Se você ler Hebreus, capítulo 11, versículo 4, você vai ver lá que Deus recebeu a adoração, o incenso de Abel, não recebeu de Caim. Por que recebeu o de Abel? Porque primeiro era feito por fé, e ele fazia para adorar a Deus. Então o incenso, a adoração, a intercessão de Abel subiu com um cheiro agradável a Deus. Então esse é o propósito do incenso, queridos, é que ele seja oferecido no altar, todo revestido de ouro, simbolizando realeza, algo puro, e que o objetivo dele, o propósito dele não é ficar ali no altar, o propósito dele é subir com um cheiro agradável ao Senhor. Esse é o incenso.
significando a nossa adoração. E se você ler no versículo 7 por ali, você vai ver que era necessário fazer isso toda manhã. Toda manhã e toda tarde. Simbolizando o quê? Que nós devemos se achegar a Deus toda manhã. Todo dia. A nossa vida toda manhã, queridos. Como está sendo feito agora, hoje, nesse domingo. A nossa vida tem que ser oferecida ao Senhor como uma oferta agradável toda manhã. Você tem que começar o dia já oferecendo a sua vida no altar, toda manhã, durante a manhã e no final da tarde. Ou seja, você tem que começar servindo a Deus e terminar o dia servindo a Deus também. Porque não adianta apenas começar bem, mas terminar mal. Tem que começar bem e terminar bem, servindo a Deus pela manhã e pelo final da tarde. Então, os princípios da palavra de Deus, se nós se atermos aos princípios de cada versículo, de cada palavra do Senhor, de cada direção de Deus, quando Ele apresentava isso ao sacerdote, irmãos, é algo muito forte. Cada princípio tem uma revelação. Não é simplesmente por fazer, não é simplesmente por ofertar, não. Tem uma revelação em cima disso. E se nós olharmos na palavra aqui, esses elementos que eu li para vocês aqui, que tem nomes aqui um pouco complicados, que é o estorarque, ônica e gálbano, nomes estranhos, nomes que não fazem muito parte do nosso linguajar. É estranho esses nomes. A gente quase não cita essas especiarias aromáticas, né? Estorarque, ônica e gálbano. Mas por que está aqui? O que isso quer dizer? Por que esses elementos são raros e de um alto preço? Eu estava vendo isso aqui. Essas especiarias, elas são raras de encontrar e de um alto preço, de um alto valor. E quando elas eram encontradas, elas só podiam ser usadas no altar de ouro, no altar revestido de ouro. Ou seja, Deus, Ele não aceita qualquer adoração. Tem que ser algo raro, de alto preço, tem que ser sincero, sem cera, sincero. Como assim sincero? Eu li um livro uma vez, vamos supor que isso aqui é um vaso. O comerciante lá no tempo lá dos hebreus, eles vendiam vasos. E eles colocavam esse vaso assim, em algum lugar específico, e as pessoas iam passando e eles iam anunciando o vaso. Quem quer levar um vaso? Quem quer comprar esse vaso? E as pessoas levavam o vaso. Só que quando ele produzia esse vaso na sua casa, alguns deles tinham uma trinca, estavam trincados. Aí, como ele não oferecia algo raro, puro, original, o que ele fazia? Eu preciso vender esse vaso. O que eu vou fazer com ele? Eu vou passar uma cera nessa trinca aqui, vou fechar essa trinca, para que quando alguém venha comprar, não veja que há uma trinca no vaso. Então eu vou tampar com uma cera ali. E quando amanhecia o dia, ele colocava lá o vaso num lugar específico para vender, e daí o sol começava a levantar, e começava a esquentar. E quando batia a luz do sol daquele vaso, ia derretendo a cera, anunciando a trinca. Aí as pessoas olhavam assim, mas vai estar trincado esse vaso aí, não é original, é falso. Esse vaso aí não é realidade, é falso, não vou levar esse vaso. Por isso que a nossa adoração tem que ser sincera, sem cera. Porque quando nós nos apresentarmos no altar de Deus, a luz, que é o sol da justiça de Deus, vai brilhar em nós e vai revelar o que está escondido. E se tiver trinca, vai revelar. Tem que ser sem cera, tem que ser sincero. Aqui no altar físico, eu estou falando do altar físico aqui. Quando nós subimos aqui nós temos que fazer com sinceridade. E o nosso altar, que é o nosso coração, tem que ser sem cera. Não pode descer aqui, Silmar, porque quando a glória de Deus refletir no nosso coração, vai denunciar a trinca. Por isso tem que ser sincero. Por isso que esses elementos aqui, para produzir o incenso, eram elementos raros
e de um alto preço. Não era em qualquer lugar que você encontrava esses três elementos aqui. Só mais essa vez, para mim começar a pregar, por gentileza, repita comigo: estoraque, ônica e galba. Vamos lá? Vamos ver o que representa isso aqui. O que isso quer dizer para nós? Por que Deus falou: Moisés, pega uma especiaria aromática chamada estoraque? O que significa estoraque? Estoraque, amados, é uma substância tirada de uma árvore das montanhas de Gileade. Lá nas montanhas de Gileade tem uma árvore que produz essa substância chamada estoraque. E para se extrair essa substância, ela tinha que ser extraída sem incisão. O que é incisão? É quando você pega uma espécie de um bisturi e vai machucando a árvore, né? Você coloca na casca e vai ferindo. Você já viu aqueles homens que tiram, como é que é aquele elemento lá? Como? Resina, isso. Eles machucam a árvore, né? Faz um caminho ali para escorrer a resina. Essa substância aqui, ela saía sem incisão, sem machucar, sem penetrar na árvore. Ela tinha que sair naturalmente. Essa substância é chamada estoraque. O que isso quer dizer para nós? O que isso fala para nós nos dias de hoje? É que Deus espera a nossa adoração, que ela seja sem incisão, sem machucar, que ela flua naturalmente, que ela seja espontânea, natural. O louvor não pode ser com incisão, o louvor não pode ser machucando, ferindo, batendo, mas tem que ser natural, espontâneo. Deus espera essa adoração de nós, queridos, sem bater na pessoa, sem constranger, sem formalidades. Ela tem que ser natural, tem que ser espontânea, e a pessoa só consegue fluir esse louvor quando ela é livre no Espírito. Se ela não tiver liberdade aqui dentro, ela não flui com esse louvor. O que eu estou dizendo? Você já foi num culto assim? Eu já fui muitos. Aconteceu muito lá na igreja. Cultos em que o louvor, ele tem que ser forçado, tem que bater para louvar. Adora a Deus, igreja. Abra essa boca. Vai, louve. Você veio aqui fazer o quê? Você veio aqui para adorar, você não adora. E vai, e vai. Daí uma coisa é forçada. A pessoa faz assim, ergue a mão, dá um glória, fala em língua meio forçado, mas é forçado, não é natural, não é espontâneo, não é de todo o coração, não tem preço, não tem uma entrega, não tem originalidade, como aquela mulher que quebrou o vaso diante de Jesus. Ninguém mandou ela ir lá quebrar o vaso, ninguém disse: ei, vai lá, Jesus está lá, vai lá e quebra o vaso lá e derrama o perfume sobre ele. Não, ela foi lá e quebrou aquele vaso de alabastro e derramou aquele perfume sobre ele, sem ninguém falar, naturalmente, espontaneamente. E era um elemento raro e de alto preço, era caro. Ninguém mandou aí, ela foi naturalmente. Lembra de Davi quando ele trouxe a arca? Primeiro ele trouxe, Uzá tocou nela e morreu. Aí ele se assustou: meu Deus, ela não pode ser conduzida de qualquer jeito. Tem algumas coisas aqui que eu errei, vou precisar analisar, eu vou parar tudo. Rei Davi, queridos, veja bem, parou tudo por causa de um homem, por causa de um servo. Ele podia pegar e continuar. Uzá morreu, não mandei tocar na arca, morreu, fica aí, vamos continuar. Não, ele parou tudo. O rei parou tudo. Vamos ver aonde que nós estamos errando. Aí ele voltou, adotou alguns princípios que é outra mensagem. Eu tenho uma mensagem em casa sobre a arca, muito boa, mas não dá para entrar aqui agora. É outra mensagem que é adoração hoje, né? Mas o fato é que quando ele consegue entrar com a arca em Jerusalém, a Bíblia diz que ele se despiu todo, simbolizando Jesus na cruz, quando foi despido lá na cruz, né, entregue na cruz, sem roupa, despido, se despiu toda a sua roupa, toda a sua veste de rei,
como ele é natural, homem comum, simples, e adorou o Senhor alegre, dançou em volta da arca espontaneamente, alegremente. É esse o louvor que Deus quer. É essa adoração que Deus quer, sem incisão, sem machucar, natural. Ah, nós vamos criticar, eu sei que vamos criticar o Davi, Mical, né, olhando lá, mas né, já se viu um homem, um rei, se despir perante os seus súditos, seus servos, e dançar em volta da arca. Né, já se viu uma coisa dessa? Ela criticou a adoração que Davi fez com naturalidade, espontaneamente. Só que se você continuar lendo os textos, você nunca mais viu falar sobre Mical. Sumiu. Fica tranquilo. Adora a Deus que você vai sempre estar presente. Quem criticar você, Deus apaga, tira da história, tira você não adianta investir você porque não vai mesmo. Então Deus apagou Mical, não vai, né? Não entendeu o mistério. Então adore a Deus naturalmente, sem bater, sem forçar, sem incisão. Esse é o estoraque. Aí Deus disse: Moisés, coloque esse elemento aí, essa substância, coloque aí para produzir incenso. Aí Deus, como sabe todas as coisas, Deus é primeiro, mas está faltando mais coisa aí, Moisés. Agora você vai atrás da única. Irmãos, eu vi uma tradução que não tem esse acento circunflexo aqui no única. Tem no seu aí, no chapeuzinho? Por isso que eu estou lendo única. Eu li um esse dia aí, eu digo, estava unisha, sem um acento. Eu vou ler, está aqui, única. Né? Então, porque às vezes, né, sei que aqui não tem, né? Sei que aqui não tem teólogo de plantão, mas às vezes tem, né? Tem uns teólogos assim que não tem acento ali, não dizer que a tradução é outra, aqui tem, eu vou por aqui. É importante que sempre ver o caso. Única. Segunda substância, única. Aonde que se encontra essa substância? Aonde que se encontra esta especiaria aromática? Tem um cheiro muito precioso, né? Aonde que se encontra? Estudando, fui ver que essa substância, ela é extraída de um caranguejo no fundo do Mar Vermelho. Essa substância é extraída de um caranguejo no fundo do Mar Vermelho. Você já viu aquele caranguejo vermelhão, todo vermelhão, cor-de-rosa, assim, nesses programas, assim? Eu já vi. É aquele caranguejo lá, encontrado no fundo do Mar Vermelho. Bom, se o primeiro exemplo diz que a nossa adoração tem que ser sincero, natural, espontâneo, sem incisão, livre. A segunda diz que o que representa isso para nós? A verdadeira adoração, ela vem lá do fundo do coração. Essa substância, ela é extraída do fundo do mar, um lugar difícil de chegar, um lugar de difícil acesso. Quem é que vai lá no fundo do mar, irmãos? Alguém aqui já foi no fundo do mar? Eu nunca fui. Tem como chegar lá? Tem, eu sei que tem esses mergulhadores aí, que tem seus equipamentos, que tem como ir lá. Eles vão, eles têm equipamento, eles têm, né? Eles têm como chegar lá, mas nós não. Eu quando fui no mar, mal eu fiquei na beira do mar, só sentindo as ondas na canela, com medo de ir. Aquela coisa tremenda, terrível, né, que Deus fez. Mas imagine lá no fundo do mar, lá no meio. Lá no meio está esse caranguejo. E lá dele é tirado essa substância. Significando, revelando para nós que a nossa verdadeira adoração vem lá do fundo do coração. Lugar que somente Deus chega. Lugar de difícil acesso. Lugar que somente Deus consegue extrair o louvor. Aleluia, glória a Deus, não é o homem. Não é eu com a minha formalidade, não é eu com o meu jeito de falar, não é eu com meus estudos, com a minha teologia, com a minha letra, não é eu com o meu jeito de fazer que consigo extrair o louvor lá do fundo do teu coração, mas é o Espírito Santo do Senhor que chega lá, aonde ninguém chega, só Deus chega no fundo do teu coração. Só Deus. Por isso que quando Davi foi escolhido rei, Deus não se impressionou com a aparência dos irmãos. Note que Deus não criticou os irmãos dele. Essa veio do céu agora, Rodrigo. Você falou que Deus ia trazer coisa boa. Essa veio do céu, irmão. Deus não olhou a aparência dos irmãos de Davi, nem criticou. Aliás, não criticou. Olha o que ele disse: vocês olham a aparência,
disse, eu não gosto deles, eu não recebo eles, não. Ele disse, vocês olham a aparência, o que eles estão mostrando, mas eu olho o fundo do coração, e lá só eu chego. Por isso que eu conheço Davi, só eu chego lá. Glória a Deus. Só Deus chega no fundo do nosso coração. Primeiro, a nossa adoração aqui, irmãs, adoradoras do Rei, ela tem que ser sem incisão, natural. Adora naturalmente, sem forçar. Naturalmente. Não espere alguém, vai irmão, adore, vai irmão. Vai irmão, dá glória, você vai morrer, meu, porque não sei o que, não sei o que. Não, adore naturalmente. Não existe expressão para louvar. Ah não, tem que pular, tem que fechar o olho, tem que erguer a mão, tem que dobrar o joelho. Não, cada um é livre para adorar do jeito que quer, do jeito que sabe. Eu já fui de muito barulho, eu já fui de gritar assim muito perto da pessoa. Ai, grito. Hoje eu sou mais tranquilo. Mas não quer dizer que eu não adoro, eu fico ali sentindo aquela presença. Estava contando com o André e a Silmara, eu vim com eles ali, esses anjos de Deus, que eu não tenho carro por enquanto, irmão, mas Deus sempre coloca um anjo para me trazer e me levar. Claro, eu não posso ficar acostumado também com isso, né? Tem que ter uma hora, né? Vai chegar a hora. Mas eu estava ali no mercado fazendo compra, escutando ali um pregador ali, e daí eles começaram a cantar aquele hino lá do Kleber Lucas. Vou deixar na cruz. Só tem clipe nesse momento, sabe? Irmãos, eu comecei a escutar aquele hino assim, acredite se quiser, não é propaganda. Eu andando no corredor, escutando, de repente eu fiz assim, Deus, eu senti a presença de Deus, eu falei, opa, tô no mercado. Daí daqui a pouco, sério, eu pergunto a minha esposa, eu bati palma, peguei. Aí ele falou assim, vou deixar na cruz. Minha esposa pegando assim, ali, sei que ela estava pegando, dando um carinho. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, está louco? Está louco? Falei, nossa, estou no mercado. Eu dei um tapa assim, né, bati uma palma assim para o Deus. Não, entendeu o mistério? No mercado. Eu estava no mercado, né? Não estava aqui no conceito religioso da igreja, não estava no aparato religioso, nada. No mercado, no fone de ouvido, até uma colega da minha filha que estava lá, que é da igreja, olha o conceito da mentalidade da pessoa. Nossa, o teu pai de fone de ouvido, nossa que legal, eu nunca vi isso, é estranho. Olha a mentalidade das pessoas, nós estamos num tempo que eles acham estranho, o obreiro está com fone de ouvido. Eu acho que soava meio assim pecado, não sei, né? Mas eu acho interessante aquilo. Mas o fato é que ali no mercado eu sentia a presença de Deus. Ali, adorei a Deus e falei, oh Deus, vou deixar na cruz. Eu fiquei ali, irmãos, andando no corredor, ele andava, daí a lei pegava e ficava na comanda. Eu comportava um pouco assim, vou deixar na cruz. Eu falei, quase dando grito aqui dentro, oh meu Deus, quem tem uma experiência dessa? Cheguei pertinho, né? Um dia eu pensava que eu ter. Mas vamos no mercado, se dá uns goles, falar em língua no mercado, assim, já hora por um ali, já hora por outro lá, meu Deus. Pode acontecer, né? Deus é tremendo. Mas esse é o louvor natural, espontâneo, que sai, em segundo lugar, do fundo do coração. Tem que ser espontâneo e tem que ser sincero, irmão. Do fundo. Do fundo do coração. Terceiro, gálbano. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, agora você pega o gálbano, pega essa substância aí e coloca aí junto com o estoraque e a única, para você misturar e produzir o incenso. O que é o gálbano? Agora já é diferente, irmão. Olha só, o gálbano é uma seiva, aquele líquido pastoso, branco, uma seiva tirada de folhas de um arbusto da Síria. Ou seja, lá na Síria tem um arbusto lá. Arbusto é um tipo de não é uma árvore, é um mato. Um mato selvagem. É selvagem, está no deserto. E esta seiva era extraída da folha. Vamos supor que isso aqui fosse um arbusto, né? Por exemplo, não comparando uma flor linda dessa, lógico. Vamos supor que fosse um arbusto, uma folha. Pegavam essas folhas, juntavam bastante folhas. E aí, como que era extraída dela a seiva? Como que a seiva saía dela? Eles colocavam em um determinado lugar e ia pisando na folha, esmagando, pisando, apertando, esmagando, ou seja, através de pisadas. Não sei em que lugar que ela era colocada, mas o fato é que iam pisando nessas folhas, pisando forte, apertando, esmagando.
E à medida que ia apertando, à medida que ia esmagando, ia saindo a seiva, líquido, branco. Ou seja, o que isso significa para nós, queridos? Que a adoração tem que ser com o coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17, diz assim: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. O que isso simboliza? Como assim coração quebrantado? É quando você está sendo esmagado, pisado, provado pelas coisas que acontecem na sua vida. Então as provas vêm te esmagando, te quebrantando, te apertando. Aí você adora, mas você louva, mesmo sendo esmagado, mesmo sendo pisado. Esta seiva na folha representava vida, é vida para ela. A seiva é vida na folha. Essa seiva ela é um líquido que circula nas plantas e transmite o quê? Nutrientes, transmite vida àquela folha. Mesma coisa nós. Essa seiva que sai de nós, queridos, ela também transmite para nós vida, unção. Essa seiva, esse líquido, esse incenso, ele só extrai de nós quando nós temos um coração quebrantado. Ele flui em nós quando nós temos um coração quebrantado. Quando você é pisado, quando você passa por provas, que tipo de seiva, que tipo de incenso você está produzindo? Tem pessoas que elas são pisadas, elas são tocadas pelas provas da vida, e elas não compreendem que aquilo é um processo de Deus para melhorar ela mesma, e alguns, nem todos, começam a murmurar: Senhor, por que eu estou passando essa prova? Eu te sirvo. Aí ela começa a se auto-justificar, e é um erro nós se justificarmos diante de Deus, querido. Porque quando eu chego e digo: Senhor, eu oro, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo. Então você está fazendo para aparecer, querendo receber em troca do que você faz. Já não é espontâneo, já não é natural, já não é sincero. Nunca faça isso. Nunca chegue diante de Deus: Senhor, ó Senhor, eu oro, Senhor, ó, 2 vezes por semana eu jejum, 3 vezes eu faço isso. Nunca faça isso. Porque daí o teu relacionamento com Deus é um relacionamento de troca. Você faz e Ele dá. Você faz e Ele dá. Não pode ser assim. Eu sempre gosto de comparar o relacionamento de Deus e nós com pai e filho, mãe e filha. Tem muitos pais aqui, mães aqui. Eu quero que a minha filha, a Rebeca, tenha um relacionamento comigo, porque ela me ama e eu amo ela, não porque eu vou dar as coisas para ela. Imagina a tristeza do meu coração. Sabia que a minha filha só chega em mim e vem me abraçar ou vem conversar comigo quando eu vou dar algo para ela. Puxa vida, eu vou olhar, puxa vida, não era esse relacionamento que eu queria ter com a minha filha. Eu queria que ela viesse aqui, me abraçasse, me chamasse de paizão, passasse a mão no meu cabelo, me abraçasse: pai, eu te amo, sentasse comigo. Graças a Deus ela é assim, irmãos. Podemos dizer, graças a Deus ela é assim. Minha filha é assim. Esse é o relacionamento que Deus quer de nós para com Ele. Que relacionamento mais pobre, irmãos. Eu já volto aí. Mas vamos chegar aqui: ó Deus, seguinte, estou precisando de uma bênção aí, Deus. Seguinte, abre a porta ali, assim, assim. Aí eu fico imaginando Deus olhando assim: puxa vida, eu salvei o Ronaldo, me revelei a ele, mas não porque ele tivesse esse tipo de relacionamento comigo. Eu amo ele, eu abençoo ele pela minha misericórdia, eu abençoo o Ronaldo. Ronaldo do céu, eu tenho muito mais. Você fica se preocupando com o que sai da minha mão, Ronaldo. Eu quero me revelar a você, você fica se preocupando com o que sai da minha mão. E hoje muitos cristãos nas igrejas estão assim, irmãos, se preocupando com o que sai da mão de Deus. É como chegar num culto assim: daí Deus, o que tem para nós hoje aí? O que tem hoje aí para nós aí, Deus? Tem certas campanhas, irmãos, eu sei que vocês fazem campanha aqui, nós também fazemos lá, eu sei. Mas tem certas campanhas que não dá mais, irmão. Não dá. Campanha do só dá. Aí você vai ver essa semana: irmão, eu fiz uma campanha para Deus. E eu disse: ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor não me der. Não, eu sei que é meio engraçado, né? Dá uma tristeza. Tem horas que vocês estão pelo Gideão, tem horas assim, cara.
Esse tipo de pessoa não dá vontade de pregar mais, porque não dá mais para pregar. Só mensagem de oba-oba, só vem a nós, só recebe, só sai da mão de Deus. Deus está muito além disso. Aleluia! Glória a Deus! Deus está muito além, irmãos. Eu lembro de Marta e Maria, já preguei aqui sobre Marta e Maria, né? Marta tão preocupada com as coisas, Senhor, eu tenho que fazer serviço, eu tenho que limpar aqui, eu tenho que fazer. Ô Deus, ô Jesus, fala para Maria me ajudar aqui, ó, olha coisa para fazer. Aí parece que eu vejo Jesus olhando para ela com carinho, assim, não com crítica. Eu não vejo Jesus pesado, assim, com a vara, não. Eu vejo Jesus assim. Talvez um clima desse assim, dá até chorar se eu ouvir esse você toca assim, um clima bom isso aí. Talvez até esse clima rolou lá. Jesus olhando para Maria, para Marta. Eu estou aqui, Marta. Eu estou aqui na tua casa. Eu, Senhor da vida, estou aqui. Você está preocupado com coisinhas da vida, meu Deus do céu. A Maria, tua irmã, ela fez o que é certo. Não estou dizendo que ela é melhor que você, mas aprenda essa lição, Marta. Maria aproveitou e escolheu uma boa parte, que é sentar, porque lá diz que ela ficou aos pés do mestre. Quando diz aos pés, é sinal do que? Submissão, reverência, prostrado. É como se você limpasse esse ambiente, limpasse tudo assim. Imagina você limpar o ambiente, se sentar, usar as pernas, tipo lá, não tipo a yoga, né? Dobra as pernas, fazer meditação, mas não meditação, para ficar tranquilo, relaxado. Fala, Jesus, fala comigo. Fala com teu servo hoje, fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Ficar ali ouvindo, recebendo dele. Parece que eu vejo Maria, mas o que eu tive que fazer? Deixa eu ver Jesus aqui. Irmãos, nós precisamos caminhar nessa pegada aí. Nessa pegada. Eu estou caminhando nessa direção. Estou caminhando, eu não estou lá ainda, porque senão. Mas eu estou buscando esse caminho aí, Rodrigo. Aquele caminho de ficar tranquilo. Tranquilo. Você já imaginou o dia que nós chegarmos nessa tranquilidade, irmãos? Serenidade, tranquilidade. A tua volta está quebrando tudo, está caindo tudo, está desmoronando. O mundo hoje jaz no maligno. Claro que nós precisamos evangelizar o mundo, mas você está em paz, tranquilo. Uma vez fizeram um concurso lá, quem poderia pintar o quadro que mais falasse de paz. Daí fazia um quadro lá com um passarinho voando, e um campo, e um jardim, e Jesus com aquele manto branco, um monte de coisa. Aí tem um lá que pegou e fez assim, uma pedra no meio do mar, e em cima dessa pedra uma pombinha, serena, tranquila, e à volta dela, o mar levantando escuro, trevas, vento, eles iam lá os ventos, assim, soprando as ondas, e aquela pombinha lá em cima. Ele ganhou, por quê? Aquilo simbolizava a paz. A pombinha estava no meio de uma turbulência, no meio de uma tempestade, mas em paz. Quem está em Cristo é assim. Você pode estar no meio de uma tempestade terrível, mas você está em paz. E o Senhor está com você. Então, esse incenso, o gálbano, você produz ele quando você está sendo esmagado, mas sem reclamar. Estão pisando em você. Pisando que eu digo, irmãos, não é as pessoas. É Deus permitindo para tratar o teu caráter. Não é as pessoas. Para depois você, quando tiver na bênção, vindar delas. Não, não é isso. Não é isso. Veja bem. Alguém pode dizer para mim, Gênesis. Até 11:20 eu termino. Gênesis 45:8. Eu quero que alguém leia. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Quem for ler, lê bem alto assim. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que lhe tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém. Lê de novo a primeira parte, Simara, bem? Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. senão Deus. Aí.
O que está dizendo ali? Vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes, tem muito tempo. José teve sonhos lá, o qual Deus se revelando para ele, que iria colocá-lo como governador do Egito. Aí ele vai, menino ainda, novo, né? Vai e conta para os irmãos na maior simplicidade. Aí fica com inveja dele, vende ele para os ismaelitas, roubam uma cisterna, né? Abandonam ele lá, levam ele como escravo para a casa de Potifar. Lá ele é acusado injustamente de mexer com a mulher de Potifar, vai preso, fica 7 anos, né, preso, 7 isso, 14, agora não lembro se é 7 ou 14, fica preso lá, sofrendo, para depois ele assumir o governo do Egito. Aí o que me chama a atenção é essa declaração que ele faz no versículo 8 do capítulo 45, ele podia dizer, foi vocês que me venderam, me trouxeram para cá, por causa de vocês que eu sofri, fui preso, sofri, fui vendido como escravo, e eu estou aqui agora, sou governador do Egito, eu vou me vingar de vocês. Não, ele faz ao contrário. Calma, irmãos. Primeiro ele tranquiliza o coração dos irmãos dele. Calma, tenha paz. Não foi vocês que me trouxeram, serão Deus. Foi Deus que me trouxe aqui. Era o propósito do Senhor eu ser pisado, eu ser esmagado, para ver que tipo de incenso eu ia produzir. E aqui José demonstra que ele tinha incenso verdadeiro, porque ele não se vinga, ele abençoa os irmãos dele. Esse é o propósito, queridos. Então às vezes pode estar acontecendo alguma provação na tua vida. Salmo 11, versículo 5, o Senhor prova o justo, não é o ímpio, o justo, para ver o que vai ser daqui. Deuteronômio 8:2, lembrei agora, Deuteronômio 8:2, eu vos conduzi ao deserto e fiz passá-los por prova, me dei vocês, tirei de vocês. Olha, Deus está falando, hein? Não é o Ronaldo, está lá, Deuteronômio 8:2. Para quê? Para ver o que estava aqui, ó, no coração de vocês. Então Deus permite que nós sejamos esmagados, provados, que a gente sofra mesmo, para ver qual é o incenso que vai sair, tipo de incenso que vai ser liberado. Olha a sequência, irmão. O primeiro, o estoraque, tem que ser sem incisão, natural. O segundo, do fundo do coração. Agora o terceiro já é um nível mais profundo. Você tem que ser pisado, você tem que ser provado, para ver que tipo de incenso vai sair. E agora em último lugar, está aqui no versículo 34, último lugar, e incenso puro, ou seja, frankincenso. Não, não. Você está anotando aí? Estou vendo que está anotando? O quarto é incenso raro, que quer dizer frankincenso, o nome. Não está aqui, mas é frankincenso. É fran, nem mais incenso. Frankincenso. É incenso raro. Esse é o último ponto, queridos. O último tópico. Os 3 primeiros, nós é que produzimos. Adoração espontânea, livre, natural. Adoração verdadeira. E adoração através de provas, através de você ser pisado. E o quarto e último, esse é raro. Esse, ele é extraído através de incisão, através de golpes cortantes. Agora é diferente. Esse tipo de incenso, ele só sai através da incisão. Você tem que pegar alguma ferramenta e introduzir nessa árvore, machucar ela mesmo, machucar. Você tem que enfiar aquele ferro assim para extrair daquela seiva. Então, essa substância, ela só sai através da incisão, através de golpes cortantes. Muito golpe, vai cortando, vai penetrando nesta árvore. E ela é feita durante a tarde, tem que ser feita à tarde, esse golpe. E vai durando a noite toda. É feita à tarde, essa incisão na árvore. Você machuca a árvore e ele vai escorrer aquele líquido durante a noite toda. A noite toda vai escorrendo esse líquido. E ele é amargo ao paladar. Amargo. Observe aqui agora.
esse incenso nós não produzimos ele, não é nosso. Esse incenso quem produziu foi Jesus. Aleluia. Esse aqui é o sangue de Jesus, é o aroma agradável ao Pai, o bom cheiro do sofrimento. Porque quando Jesus estava na cruz, ele recebeu golpes cortantes, aquela lança foi penetrada no corpo dele à tarde, e durante toda a noite o sangue dele foi escorrendo, mas perante Deus, aquele sangue que escorria, subia como um cheiro agradável, um incenso raro, agradável, e Deus cheirava, incenso puro, agradável, sem pecado. E por que era amargo? O que significa o amargo aqui? O amargo significa os nossos pecados, porque nós somos pecadores, irmãos. Eu estou aqui nesse altar, mas eu sou pecador, ainda não fui arrebatado, estou nessa carne. Então o amargo representa os pecados, eles são amargos para nós, eles nos derrubam. Quando eu peco, quando nós pecamos, nós ficamos retraídos e ficamos com vergonha, não é? Quando eu pego, eu fico com vergonha. Meu Deus, o que eu fiz? Tem misericórdia, tem vergonha. E eu tenho que vir para o altar com um coração sincero, sem cera. Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, Senhor. Esse pecado está sendo amargo, mas aqui está um mistério, Deus. Jesus experimentou este amargo da cruz para tornar o nosso amargo doce quando nós colocamos diante dele. Aleluia. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade quando estamos diante do Senhor e colocar aos pés dele a nossa vida. Só ele produz esse incenso raro e de alto preço. Os 3 primeiros nós produzimos, mas o quarto, que é o incenso puro, só Jesus produz. Só ele fez esse incenso puro que subiu ao Pai em favor de nós. Olha que coisa linda, irmãos. Os 3 primeiros nós produzimos, e eles devem subir como um cheiro agradável a Deus, como adoração, Agora o quarto é só Jesus que produz, e ele sobe ao céu com um cheiro agradável, como salvação para nós. Os 3 primeiros sobem como adoração, o quarto sobe como salvação para nós. Aleluia. E em último lugar, para terminar, para fechar, último lugar, o verdadeiro incenso só você produz. O verdadeiro incenso só você produz. Eu repito, o incenso é a fumaça que sobe, é o resultado da oferta no altar que sobe. Só você produz. O verdadeiro incenso só você produz. E ele vem através de provas, eu já falei isso aqui. Ele vem com naturalidade, ele vem do fundo do coração. Mas tem algumas pessoas que ainda, mesmo estando com o Senhor, não conseguem produzir um incenso puro, agradável a Deus. Quer ver um exemplo? Foi cantado aqui essa manhã e eu gostei. Eu me apego muito nos detalhes, eu sou detalhista. Fico só prestando atenção. Cantaram um hino aqui, acho que foi o último, que falava quando Davi tocava sua harpa para libertar Saul de um espírito mau. Saul, quando era perturbado por aquele espírito mau, 1 Samuel 17 por ali, vinha um espírito mau e pegava Saul, um homem que era ungido do Senhor, mas que tinha desobedecido a Deus. Aí o que Saul fazia? Saul mandava chamar Davi para tocar a harpa, ou seja, para produzir incenso. Saul estava lá, André, perturbado, aquela perturbação dentro dele, perdeu a comunhão. O que ele fazia? Mandando chamar Davi, aquele rapaz gentil, aquele rapaz que tem uma missão na vida dele, manda chamar ele. Chama o Davi. Aí chamaram Davi com a sua harpa. Faz quanto que você quer uma harpa, um violão, mas faz quanto que uma harpa. Eu parece que vejo Davi chegando com a harpa, aquele rapaz franzinho, pequeno. E quando ele começava a dedilhar a sua harpa,
a tocar a sua harpa, o incenso que saía do toque daquela harpa ia subindo ao Senhor, atingia Saul e libertava Saul. O incenso, a unção, não estava na harpa, no instrumento. A unção não estava no instrumento. A unção está em quem toca o instrumento. A unção estava em Davi, que tocava a harpa, e o espírito mau saía da vida de Saul. O fato é que muitos hoje não conseguem produzir incenso, aí tem que ficar chamando Davi para tocar para eles. Chama Davi para tocar para mim, porque eu não consigo fluir mais nada. E não é isso que Deus quer de nós, queridos. Aleluia. Deus não quer que você chame ninguém para produzir incenso na tua vida. Deus não quer que você fique se socorrendo as pessoas. Ei, você que é profeta, você que é ungido, tem unção, chama o fulano para vir aqui tocar a harpa aqui no meu ambiente e produzir um incenso aqui, porque está difícil a coisa. Não! Deus quer que você produza o teu incenso e dentro de você tem esse incenso raro, porque ele está lá no fundo do seu coração, ele está lá. Eu já preguei nessa manhã, o incenso verdadeiro está no fundo do teu coração. Você pode produzir esse incenso. Deus chega lá, queridos. Deus chega lá. Amém? Vamos se colocar em pé, por gentileza? Ô, Rodrigo, vamos tocar uma canção aí? Vocês, eu vou só acompanhar, né? Lógico. Se vocês puderem tocar aquele hino, enche esse lugar, pode ser? Enquanto eles vão louvar a Deus com esse hino, vamos nós adorar o Senhor em espírito e verdade? Vamos nós aqui produzir um incenso nessa manhã? Eu não quero chamar ninguém assim, irmãos, para orar. Essa não é uma manhã de nós orarmos e pôr as mãos sobre as pessoas, não. Essa é uma manhã de nós produzirmos o nosso incenso. Você não precisa chamar Davi, queridos, para tocar para você. Você tem incenso aí dentro, você tem adoração dentro de você. Amém? Enquanto eles louvam, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém?